Olá pessoal, eu me chamo Vitor Cauã, sou do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins e estamos aqui hoje para falar sobre os cones de Lorentz estendidos e a resolução monotônica de desigualdades variacionais em cilindros. Vamos fazer uma análise teórica e algorítmica. Primeiro começaremos com o paradigma das desigualdades variacionais e a busca por equilíbrio. A teoria das desigualdades variacionais, ou DVS, ou Variation Inequalities, ela consolidou-se nas últimas décadas como um dos pilares fundamentais da matemática aplicada, fornecendo uma estrutura unificada para modelar uma vasta gama de problemas de equilíbrio que transcendem a otimização clássica. Originalmente introduzidos por Hartmann e Stampaccia na década de 1960, para tratar de problemas de equações diferenciais parciais em mecânicas, especificamente problemas de fronteiras livres e obstáculos. As DVS evoluíram para se tornarem a linguagem natural para descrever fenômenos em economia, engenharia, teoria dos jogos e transportes. Ao contrário dos problemas de otimização pura, onde se busca minimizar uma função objetiva escalar, as DVS permitem a modelagem de sistemas onde o equilíbrio é definido por interações complexas entre agentes heterogêneos ou restrições físicas onde não existe necessariamente uma única função de energia a ser minimizada. A formulação clássica de uma desigualdade variacional ela é denotada por VI VI de KF, onde envolve encontrar um vetor x asterisco pertencente a um conjunto fechado e convexo K, que é o quê? Que é um subconjunto do conjunto dos números reais elevado a m, tal que o produto interno de f de Q de x asterisco com y menos x elevado a asterisco é maior ou igual a zero para todo y pertencente a Q, ao K. Essa formulação ela captura a essência de um estado estacionário. O que seria esse x elevado a asterisco? É um ponto onde qualquer movimento viável, isto é, na direção de outro ponto y em k, forma um ângulo não obtuso com o campo vetorial f de x asterisco. Em termos físico-econômicos, isso representa uma situação onde nenhuma força ou incentivo local empurra o sistema para fora do estado atual, respeitando as restrições impostas pelo conjunto K. Por exemplo, em problemas de equilíbrio de tráfego, o F pode representar o custo de viagem em diferentes rotas, e a condição de VI garante que os usuários escolham rotas de tal forma que ninguém possa reduzir seu tempo de viagem unilateralmente, aliando-se ao princípio de equilíbrio de Wardrop. A resolução numérica de DVS apresenta desafios significativos. A abordagem tradicional frequentemente recorre a métodos de ponto fixo barreado no teorema de Banach, que exigem que o operador associado seja uma contração estrita. Isso impõe restrições severas sobre o mapeamento F, como a forte monotonicidade ou constantes de Lipschitz globais, muito pequenas, condições que nem sempre são satisfeitas em aplicações reais complexas. A busca por condições de convergência mais brandas e algoritmos mais robustos levou pesquisadores a explorar propriedades estruturais alternativas dos espaços envolvidos. É neste contexto que o trabalho de Sandoz Tonemet e Guan Zhang, que é intitulado de Extended Lorentz Cones and Variational Inequalities on Cylinders,
introduz uma inovação significativa, a substituição da dependência na contração de normas pela monotonicidade da ordem induzida por cones convexos específicos. A proposta central dessa análise recai sobre a utilização de uma estrutura geométrica particular, os cones de Lorentz estendidos, que é o LPQ. No caso, L PQ. Ao invés de tratar o espaço euclidiano Rm apenas como um espaço normado, impõe-se uma estrutura de ordem parcial definida por esses cones. A tese subjacente é que, ao alinhar a geometria do conjunto de restrições K, especificamente quando cai um cilindro, com a ordem induzida pelo cone LPQ, é possível garantir a convergência de algoritmos iterativos simples, como a iteração de Picard, sem as exigências estritas de contração. Esta abordagem transforma o problema de encontrar uma solução para VI em um problema de encontrar um ponto físico de um mapeamento isótono, que preserva a ordem, permitindo o uso de teoremas de ponto fixo baseado em ordem que garante convergência para sequências monótonas ilimitadas. No vídeo de hoje, exploraremos a geometria intrínseca dos cones de Lorentz estendidos, a mecânica da projeção métrica sobre essas ordens e como a estrutura cilíndrica das restrições atua como um catalisador para isotonicidade, culminando em algoritmos eficientes para classes de problemas como as desigualdades variacionais com restrições de caixas limitadas. Para compreender a profundidade da contribuição de Nemeth e Zhang, é imperativo estabelecer uma base rigorosa sobre a geometria dos espaços vetoriais ordenados. A análise ocorre no espaço vetorial euclidiano real da dimensão m. A gente lê como R de m, que é denotado por Rm. Assim. Onde os elementos são vetores colunas. Imaginemos o eixo x e o eixo y, representando o nosso Rm. A estrutura métrica é dada pelo produto interno canônico, que é o produto interno de x e y, e é definido x transposto vezes y, e também pela norma induzida, que é a norma de x, que é igual a raiz quadrada do produto interno de x com x. A teoria dos cones, vamos começar com a teoria dos cones de ordem parciais. Um conceito central nesse estudo é o de cone. Na literatura de otimização convexa, um conjunto L contido em Rm é denominado cone. Especificamente um cone convexo pontiagudo fechado se satisfaz as três propriedades fundamentais. A primeira é a de fechamento. Qual é a do fechamento? Fechamento é o L, é um conjunto fechado na topologia usual.
Além do fechamento, nós também temos a convergência cônica, que é para qualquer escalares lambda e mu maiores ou igual a zero, ou seja, para qualquer escalares com lambda, perdão, com lambda e mu maiores ou igual a zero, e os vetores tem que ser x e y pertencentes a L. Ou seja, a combinação linear de lambda x mais mu y permanece em L. E o terceiro é a pontiagudez. O cone ele não contém linhas completas passando pela origem, o que se traduz na condição L interseção com menos L igual ao conjunto que contém apenas o zero. Ou seja, L interseção menos L igual ao conjunto zero. A importância dos cones reside na sua capacidade de induzir uma ordem parcial no espaço vetorial. Definimos menor ou igual a L tal que x menor ou igual a Ly, se e somente se y menos x for pertencente de L. Essa relação ela satisfaz as propriedades de reflexidade, transitividade e antissimetria, além de ser compatível com a estrutura linear do espaço, que é a invariância por translação e homorfia positiva. Um conceito crítico para a análise de convergência é a regularidade do cone. Um cone L é dito regular se toda sequência crescente segundo a ordem x1 menor ou igual a L x ao quadrado menor ou igual L e assim por diante, e limitada superiormente por um elemento do espaço converge para um limite. Um fato notável explorado no artigo é que em espaços de dimensão finita, como Rm, todos os cones fechados e pontiagudos são regulares. Isso fornece a base teórica para afirmar que se conseguimos construir um algoritmo que gere uma sequência monótona e ilimitada, a convergência estará assegurada pela própria topologia do espaço finito dimensional. O cone dual ele é denotado
L asterisco é um conjunto de vetores que forma um ângulo não obtuso com todos os vetores do cono original. Ou seja, é o conjunto de x pertencente a Rm tal que o produto interno de x e y é maior ou igual a zero para todo y pertencente a L. A relação entre um cone e seu dual é fundamental na análise de otimalidade e na definição de propriedades como a autodualidade, onde o L é igual a L asterisco, e a subdualidade, onde o L pertence a L asterisco também. Agora temos a projeção métrica e o desafio da isotonicidade. Dado o conjunto fechado e convexo do C pertencente a Rm, a projeção métrica PC de Rm indo a C é o mapeamento que associa a cada ponto X o seu vizinho mais próximo em relação a C em relação à norma euclidiana. O que isso quer dizer? Que a projeção métrica em relação à norma euclidiana é a norma de x menos PC de x, que é igual ao mínimo da norma de x menos y, ao mínimo da norma de x menos y, para todo y pertencente a C. A projeção métrica ela possui propriedades bem conhecidas como a não expansividade, que é a ordem de PC de x menos PC de y, que é menor ou igual à ordem de x menos y. No entanto, a propriedade crucial para a abordagem de Nemeth-Zhang não é a continuidade ou não expansividade, mas a isotonicidade. O mapeamento F ele é dito como L isótono. Ele se preserva a ordem induzida pelo cone L que se o x ele é menor que y, com a ordem criada pelo cone L, então o nosso f de x também deve ser menor do que f de y. Ou seja, o mapa preserva a ordem. Ou seja, o cone L ele define uma ideia de quem é maior e quem é menor. O mapeamento isótono é aquele que não bagunça essa ordem. O problema central é que a projeção métrica PC geralmente não é isótona. Para um cone arbitrário L e um conjunto convexo C qualquer, a quebra da ordem pela projeção é um obstáculo comum em algoritmos interativos, que dependem da monotonicidade. Se x é menor que y, não há garantia geométrica de que suas projeções no conjunto C manterão essa relação, a menos que o conjunto C e o cone L possuam uma relação estrutural muito específica, que é identificar quais pares LC permitem essa isotonicidade. É um problema de pesquisa ativo e complexo. O artigo em questão que a gente está vendo resolve esse impasse para uma classe específica de pares, os clones de Lorentz estendidos e os conjuntos de cones cilíndricos. Agora, pessoal, entramos na contribuição específica de Nemeth-Zhang, o cone de Lorentz estendidos, que é o LPQ.
vamos para definição e geometria. O espaço ele é dividido em duas partes. RP e RQ. Seja o M igual a P mais Q. Um vetor é denotado como XU, onde o X pertence ao R, P, e o U ele pertence ao R, Q. Agora temos o cone, o cone LPQ. Temos que ele é igual Temos que o cone de Lorentz estendido de LPQ é um conjunto de pares vetoriais, que no nosso caso é o X e U, onde o X pertence ao RP vezes o RQ, tal que o vetor X é maior ou igual à norma euclidiana de U multiplicada pelo vetor de todos os U's, ou seja, pertencente a R, P vezes RQ, tal que o X é maior ou igual que a norma euclidiana de U multiplicado por E. Agora, pessoal, a gente entra na parte visualmente mais importante. Denominamos ela de... Podemos falar como se fosse a tenda e o sorvete. Podemos falar do... Vamos falar do caso P, que é igual a 1, ou seja, o cone de Lorentz clássico. Ou então o ice cream cone. A gente tem que as coordenadas x1, x1, o 1 e o 2. A condição do cone é o quê? Que x1 é maior ou igual a raiz quadrada de U ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Por que essa conta aparece? É porque o cone de Lorentz clássico exige que o componente vertical seja maior que o raio da base circular. Essa equação define exatamente a forma de um cone perfeito, a 45 graus, o famoso cone de sorvete. Agora, o caso onde o P é maior que 1, ou seja, o cone estendido. Agora imagine que temos vários componentes de altura. A condição é o quê? É que cada componente xi ele seja maior que a norma do vetor U. Xi ele tem que ser maior ou igual do que a norma
do vetor U. Por que isso aparece? É porque o cone estendido é a interseção de vários cones de Lorentz. E a norma de U representa o raio comum da base. Isso torna o cone mais estreito e mais rígido. Agora temos a dualidade e subdualidade. No nosso artigo ele apresenta a forma do cone dual, que é o quê? L, PQ, asterisco, que é igual o conjunto dos pares de x e u das quais o produto interno de x com e é maior ou igual ao módulo de u e x é maior ou igual a zero componente a componente. Por que essa conta aparece? É porque o dual relaxa a condição do cone original. Em vez de existir um xi mais o módulo de u para cada i, agora exigimos apenas o somatório de p de item, indo até a u com xi maior do que o módulo de u. Agora temos o teorema 3.1, que é o quê? Que é a classificação da projeção isótona. Agora vamos explicar onde a projeção funciona bem. Nesse caso aqui, a projeção é sempre isótona porque a parte em RP não tem restrição. Temos que PK de x e u ele é igual a x projeção de u em C. E por que isso aparece? Porque a projeção na parte x é a identidade, ela não mexe na ordem. A parte u, de onde vem, é onde a projeção realmente acontece. Também temos o caso 2, onde P é igual a 1 e Q é maior que 1. Aqui voltamos ao cone clássico. O teorema diz o quê? Ele diz que o único conjunto que funciona é o cilindro. Também temos o caso 3, onde o P e o Q são maior que 1. O conjunto é definido como uma interseção de semi-espaços. Os vetores normais eles precisam ter forma de A igual a 0 ou U igual a 0, e cada componente de A é mais ou menos a raiz quadrada de 2 dividido por 2. E por que essa conta aparece? Porque a projeção só preserva a ordem se as paredes do conjunto forem perfeitamente alinhadas com o cone. Agora temos as desigualdades variacionais. O problema é que o produto interno de y menos x ou seja, o produto interno de y menos x, asterisco, e f de x, asterisco, ele deve ser o quê? Ele deve ser maior ou igual a 0. E por que isso existe? É uma definição clássica dos VI. Em qualquer direção permitida, o campo F não pode apontar para fora.
Também temos a equivalência via ponto fixo, onde T de x é a projeção de K de x menos f de x. Então, se o nosso x asterisco ele for igual ao T x asterisco, então x asterisco resolve VI. E por que usamos essa forma? Porque transformar um VI em ponto fixo permite resolver iterativamente. Agora vamos para a iteração de Picard. Onde x, n mais 1, é uma projeção de k, x elevado a n menos f de x elevado a n. Por que usamos essa iteração de Picard? A iteração de Picard é um método interativo, usado para encontrar pontos fixos de uma função. O ponto fixo é um valor x asterisco que satisfaz t de x asterisco que é igual a x asterisco. Ou seja, você coloca x asterisco dentro da função t e ela devolve o próprio x. Por que a gente quer esse ponto fixo? Porque muitos problemas difíceis, como equações diferenciais, sistemas dinâmicos, desigualdades variacionais, no nosso caso, problemas de otimização, equações lineares, ele pode ser transformado em encontrar um ponto fixo de um ponto fixo de um mapeamento. Isso simplifica a matemática e permite resolver os problemas de aproximação. E por que isso funciona? Porque muitas funções t têm a propriedade de ser contrativas ou monotônicas, ou seja, elas aproximam valores, puxam tudo para um único ponto final e ordenam a sequência. Esse ponto final é justamente o ponto fixo. Por que no artigo eles usam a interação de Picard? O problema, no artigo, o problema é uma desigualdade variacional, uma VI, ou seja, o produto de y menos x asterisco de f de x asterisco maior ou igual a zero. Aqui, ó, o problema é produto de y menos x asterisco f de x asterisco, o produto disso é maior ou igual a zero. Eles transformam um VI no problema de contar um ponto fixo da função, como vimos aqui, ó. Onde o t de x é a projeção em k de x menos f de x. Então, o VI vira o quê? Ele vira o x asterisco igual ao t x asterisco. Como vimos aqui, ó. Ou seja, x asterisco é um ponto fixo da aplicação de t. Agora podemos resolver usando a iteração de Picard, que é essa daqui, ó, que acabamos de mostrar. Agora paramos para pensar o que essa forma significa intuitivamente. Vamos pensar que x menos f de x dá um passo na direção da solução. E o p de k, ele te joga de volta para dentro do conjunto permitido de k. Aí a gente vai repetindo, a gente vai polindo a solução até estacionar no ponto onde o x n mais 1 é igual a x elevado a n. No artigo ele mostra que se tudo for isótono, ou seja, ele preserva a ordem cônica, então a sequência de x elevado a 0 menos L de x elevado a 1 menos ou igual L de x elevado a 2 e assim por diante é crescente dentro do cone. Ela não oscila sem zigue-zague.
Ela é limitada acima e logo ela converge. Essa convergência ordenada é muito estável e poderosa. Imagine subir uma escada. Cada aplicação de T é um degrau para cima. A ordem cônica garante que você nunca desce um degrau, e a projeção garante que você nunca sai da escada. Como a escada tem teto, você eventualmente chega lá. Esse teto é o ponto físico, é o ponto fixo, ou seja, a solução. Agora iremos para os conjuntos ômega e gama. Temos que ômega ele é o conjunto de x em K e na translação de x elevado a zero mais L. Tais que f de x está em L. E também temos o gama é o conjunto de x em K e na translação x 0 mais L, tais que a projeção de K, x menos f de x, é menor ou igual a Lx. E por que elas aparecem? Porque uma parte garante que começamos bem e a outra garante que não ultrapassemos o limite superior. Vamos desvendar mais sobre essas duas equações. Esses são o gama e o ômega, eles são conjuntos especiais que são definidos no artigo para garantir que o método interativo realmente converge. A ideia é o quê? A ideia é que o ômega ele garante o começo certo e o gama ele garante o fim certo. Eles criam uma estrutura de segurança para a sequência gerada pela iteração de Picard. Como definimos, o ômega que é o conjunto de todos os x pertencente a K e também pertencente à translação de x elevado a zero mais L, tal quais que f de x pertence ao cone L, e o gama seja o conjunto de todos os x pertencente a K e a translação de x elevado a zero mais L, tal quais a projeção de x menos f de x no conjunto K é menor ou igual a x, segundo a ordem do cone. E por que esses conjuntos aparecem? Porque o método dos autores precisa garantir duas coisas. Primeiro, a sequência, ela precisa o quê? Ela precisa começar monotônica. Ou seja, x elevado a zero menor ou igual a L de x elevado a 1. E 2. A sequência ela não supera um limite superior. Isso evita as explosões e oscilações divergentes, ou seja, os conjuntos ômega e gama eles garantem exatamente isso.
seja, vamos para uma explicação mais intuitiva. O conjunto ômega ele é um ponto de partida válido. Vamos imaginar f de x pertencente a L. Ou seja, a força de f de x aponta na direção certa do cone L. Ou seja, se f de x pertence ao cone, então x, que é o f de x, vai descer de maneira ordenada. Isso garante que a primeira iteração já começa mantendo a ordem cônica. Portanto, ômega, ele verifica que existe pelo menos um ponto com direção boa para começar. Sem isso, o método pode começar andando pela direção errada. E temos o conjunto gama, que é o teto, o limite superior. Eu vou pegar o PK, a projeção de K, x menos f de x, que é menor ou igual ao Lx. Quando aplicamos a iteração de pk, ela não pula fora do intervalo ordenado, ou seja, depois do passo x menos f de x e da projeção de pk, o ponto deve ficar abaixo ou no mesmo nível de x segundo o cone. Isso significa que gama contém pontos que seguram a sequência por cima, impedindo que ela ultrapasse limites. É como colocar um teto acima da sequência para ela nunca explodir. Agora temos a relação entre ômega e gama, que é a parte mais importante. Os autores, eles provam o quê? Ou seja, qualquer ponto que está no conjunto que é bom para começar, também é um ponto bom para garantir limites superiores. Isso é extremamente forte. Se existe um ponto em ômega, então automaticamente existe um ponto limite para toda a sequência. Então a sequência de iteração de Picard não tem como escapar. Ela fica presa entre o início e o teto. E como é monotônica, ela converge. Imagine a escada dentro de um poço. Um conjunto ômega garante que você começa no degrau certo e a escada está alinhada na direção correta, ou seja, ela não está virada para a parede. O conjunto gama é o teto do poço. Ele impede que você ultrapasse o limite. A iteração de Picard é você subir um degrau por vez. E graças ao conjunto, você nunca desce, ou seja, a monotonicidade. Você nunca pula para fora do poço, que é o limite superior, e por isso chega ao topo, que é a solução de VI. Agora iremos fazer a aplicação ao cilindro K igual a RP V e C. Temos a fórmula x elevado a n mais 1, que é igual a x elevado a n menos g de xn e o n e temos u elevado a n mais 1, que é igual a projeção em C de u elevado a n menos h de x elevado a n e u elevado a n. Por que isso existe? Vamos fazer uma derivação curta, passo a passo. O conjunto, o conjunto viável que a gente viu aqui é o K, que é igual a RP, V e C. Escrevemos o vetor total Z igual a x e u, com x pertencente a RP e u pertencente a RQ. A função f ela também se separa por blocos, ou seja, f de x e u ela vai ser igual a g x e u e o h de x e u. Mas o que são esse g, esse h? O g é o correspondente aos componentes x e h aos componentes u.
Vamos fazer depois a projeção em um produto cartesiano. Para separar, por definição, a iteração de Picard, ela usa o quê? O z n elevado a 1 é igual à projeção de k de z elevado a n menos f de z elevado a n. Escrevendo os componentes, a gente tem o quê? X elevado a n mais 1 e u elevado a n mais 1, ele é igual a P RP vezes C de x elevado a n e de u elevado a n menos o g de x elevado a n, u elevado a n e de h x elevado a n e u elevado a n também. Ou seja, x n elevado a n mais 1 e u elevado a n mais 1, ele é igual ao que? Ao P RP vezes o C, transforma, agora vira xn menos g xn un menos h xn un. Agora iremos fazer o cálculo minimizador, ou seja, a projeção métrica, porque separa a projeção PK e ela resolve mas a norma euclidiana ela separa-se em soma, ou seja, teremos o módulo de xn menos g menos x traço elevado a 2 mais o módulo de un, a ordem, perdão, menos h menos o traço elevado a 2. Como o x traço ele varia livremente em RP, o mínimo da primeira parcela obtida em x traço é igual a xn menos g xn un, ou seja, a projeção no componente x é a identidade. Já o u traço ele varia em c, então a segunda parcela é minimizada por u traço igual a pc un menos h xn un. Portanto, a projeção do produto componente a componente é isso daqui, ó. P RP XC, o x traço, o traço, que é igual a x traço, projeção de C do u traço. Daí vem as formas desaclopadas, que é x n mais 1 igual a x elevado a n menos o g xn un e o u n mais 1 igual a pc
UN menos H xn UN. O passo o xn menos g xn menos u é um passo livre na variável x, ou seja, sem restrição. É parecido com uma iteração de descida. Essa daqui. E a parte UN menos xnu, que no caso é essa, UN menos h xn UN, ela é projetada de volta em C porque U está sujeito às restrições. Essa é uma correção viabilizadora. Geometricamente, o cilindro permite que o eixo X não sofra qualquer truncamento, por isso é livre, enquanto a base U é onde toda a ação de projeção ocorre. Recapitulando, a fórmula geral de iteração de Picard é Zn mais 1, que é igual a Pk, a projeção de K, de Zn menos F de Z elevado a N. O que isso significa? Primeiro a gente faz um passo explícito. A gente faz com que Z elevado a N menos vire a gente faz com que Zn seja menos F de Z elevado a N, que é como um passo de correção. Ou seja, subtrair a avaliação de F do ponto atual. Depois a gente projeta o resultado de volta ao conjunto K, ou seja, o PK, garantindo que o ponto continue viável. Por que usar o PK? Porque é o método mais simples de construir a aplicação de ponto fixo. Ele permite usar teorias do cone, monotonicidade, ordem parcial e funções isotônicas. Agora iremos dar uma volta na aplicação de cilindro novamente. Lembrando que, quando K é igual a RP vezes C, o vetor Z é igual a X e U. E ele tem uma parte livre, que é o X pertencente a RP, ou seja, não tem nenhuma restrição, e a parte restrita, que é o U pertencente a C. Lembrando que a gente faz a projeção de separar, com a projeção de K sendo X traço e U traço, igual a X traço, a projeção de C, o traço. Então a interação de Picard ele fica como x n mais 1, que é igual a xn menos g xn e o n. E o n fica elevado a mais 1, que é igual a pc, a projeção de C, de o n menos h xn igual a n, igual a gente mostrou aqui. Fez todos os cálculos. E por que usamos essa aplicação de cilindro? Por que ela serve? O motivo principal é separar as variáveis livres das variáveis restritas. O cilindro K igual a RP vezes C, ele deixa uma parte totalmente livre, que são as variáveis X, e restringe só outra parte, que são as variáveis U. Isso transforma a projeção complicada em um passo direto para X, sem projeção, e uma projeção simples para U, apenas em C, ou seja, ele reduz a iteração para duas equações simples ao invés de uma projeção multidimensional difícil. Aí você se pergunta, o que a gente ganha com isso, fazendo todas essas contas? A gente consegue um método numérico muito mais barato. Projetar em conjunto complicado pode exigir resolver um problema quadrático, usar multiplicadores de Lagrange e fazer operação matricial pesada. Mas quando o K é igual a RP vezes C, a projeção vira identidade na parte livre, que tem um custo zero, e a projeção simples, uma mid-clamp na parte restrita. Ele também facilita a análise teórica. Cones e ordem parciais são sensíveis à geometria. Quando pegamos um cilindro, a parte livre não interfere na ordem, e a parte restrita concentra a análise de monotonicidade. Assim é mais fácil provar isotonicidade, existência de ponto físico, convergência monotônica, estimativas de erros e limite superior e inferior. E permite o desacoplamento da dinâmica, como fizemos anteriormente. A interação picardiana ela vira um sistema dinâmico livre para X e um sistema corretivo para U. A geometria de cilindro permite estudar cada parte separadamente, como a gente fez. E também generaliza vários problemas reais. Cilindros aparecem naturalmente em otimização com restrições só em parte das variáveis, controle com estados livres e controles restritos, e problemas com caixas, intervalos ou faixas, e sistema de viabilidade onde só o input e controle tem limite. Imagine que o X você pode andar para qualquer direção sem restrição, e o U você estar dentro de um poço ou caixa onde deve ficar. Ou seja, cada passo, ou seja, o primeiro é mover o ponto X e U pela direção de menos F de Z e projetar só a parte que saiu da caixa, ou seja, é como andar livremente no eixo X, enquanto no eixo U você está dentro de um corredor com paredes.
Em resumo, usamos a aplicação cilindro porque separar as variáveis livres das variáveis restritas transforma a projeção de interação de Picard em algo extremamente simples. Isso deixa o método numérico barato, a análise teórica mais fácil e permite estudar a dinâmica das partes desacopeladas. Na prática, a parte x só dá um passo explícito, enquanto a parte u é corrigida pela projeção. Essa geometria cilíndrica reduz drasticamente a complexidade do problema. Aqui uma representação melhor do cilindro e das partes das iterações. O cilindro RPVC. Opa. Aqui o x e o u, e aqui o eixo x, e aqui sendo o eixo u. Eles se encontram aqui. Agora iremos para o último caso, que é o caso afim. O caso afim, que é f de z igual a z mais b, a gente primeiro faz a condição de isonicidade linear desejada. I menos a L. O I menos A ele deve enviar o cone para dentro dele mesmo. O que isso significa? Que para todo U pertencente a E, ou pertencente a L, o I menos A o U vai pertencer a L. Isso garante que o mapa linear I menos A preserva a ordem induzida pelo cone L. No artigo ele usa uma matriz em blocos e considera uma forma em blocos, como por exemplo, eles usam A igual a I menos S I menos T. Seria I menos A é igual a matriz de I menos S 0, 0 e I menos T. Ou seja, I menos A é igual a matriz diagonal em blocos com ST. E por que isso aparece? O que isso implica? Isso primeiro a gente tem que reduzir a condição de I menos A L com cone de L em L. A estudar os blocos ST, eles mapeiam as respectivas partes do cone para dentro do cone. Em termos práticos, para o cone do tipo cilíndrico, Lorentz estendido, isso dá condições simples em cada bloco para garantir isonicidade. Temos que fazer as projeções de intervalos. No caso em que K é um produto de intervalos, ou uma caixa infinita em algumas coordenadas, a projeção componente e a componente tem a expressão de PK, a projeção de X no componente I é igual à função mid AI BI XI. A função mid ABX é a operação de clamp, ou seja, uma mediana entre três valores, que é equivalente à definição por partes. Por exemplo, mid
de A, B e X. Ela é igual a se x for menor que A, e é igual a x se x estiver entre A e B, e é igual a B se x for maior que B, ou seja, ela é igual a se x for menor ou igual a A, ela é igual a x se A for menor ou igual a x e x for menor ou igual a B, e é igual a B se o x for maior ou igual a B. Por que isso aparece? Projetar um número real no intervalo xi, no intervalo a e b, é simplesmente truncar xi para ficar dentro do intervalo. Se está abaixo, usar o limite inferior, e se está acima, usar o limite superior. Caso contrário, é manter o valor. Quando K é o produto de intervalos, a projeção métrica no conjunto separa-se em projeções escalares por componente, cada uma dada por uma mid. Recapitulando, quando estamos no caso afim, o caso afim ocorre quando a função que define a desigualdade variacional tem a forma f de z é igual a matriz A vezes z mais o vetor B. O que isso significa? Significa que a gente está lidando com um campo vetorial linear. Um deslocamento é como uma transformação linear tradicional, só que movida por um vetor fixo B. Isso engloba problemas lineares, operadores lineares perturbados, equilíbrios econômicos lineares e métodos numéricos comuns em engenharia. O objetivo principal no caso afim. Para garantir que a iteração monotônica funcione, precisamos que a aplicação T, a projeção de PK de I menos F, ela seja isótona. Como F é afim, o I menos F é igual a I menos AZ mais B, que é igual a I menos A, Z menos B. E o termo menos B é apenas um deslocamento, ele não afeta a preservação da ordem. Assim, o que realmente importa é o I menos A deve enviar o cone para dentro dele mesmo. O que isso quer dizer? Se você pega um vetor que está no cone L, ou seja, satisfaz a ordem cônica e aplica I menos A, o resultado também deve estar no cone. Isso garante que o x tendendo a x menos f de x não quebra a ordem cônica. Por que isso aparece? Porque a isotonicidade do operador I menos f é necessária para aplicar o lema de monotonicidade, que é o lema 4.1 no artigo. O lema exige o quê? Começar com x elevado a zero menor ou igual a lx1 e garantir que x menos ou igual a ly indo a i menos f de x menor ou igual a l i de menos f de y, e também que a segunda condição equivalente é exigir que i menos a seja o cone indo para o cone mesmo, ou seja, enviar o cone para dentro dele mesmo. Sem isso, a ordem cônica quebraria, a sequência não teria monoticidade e a convergência ficaria impossível de provar. A matriz usada no artigo, que foi a é uma matriz com dois blocos diagonais e o bloco superior é I menos S e o bloco inferior é I menos T, eles explicam de por que usar essa forma. Porque isso separa exatamente as duas partes dinâmicas. Separa a parte livre em RP e a parte restrita em C, ou seja, o bloco S controla o comportamento das variáveis x que não tem restrições e o bloco T controla o comportamento da variável U que precisam ser projetadas em C. E a projeção no caso afim. O conjunto K, no caso afim, é um produto de intervalos. Deixa eu mostrar aqui. Olha, o conjunto K, no caso afim, é um produto de intervalos K, que é igual a A1, B1 vezes A2, B2 vezes até ir até o AM e o BM, seja o que a gente quer. Nele, projetar é extremamente simples, onde a projeção de K, projeção de X no componente I, ela é igual ao mid AI BI
xi, como mostramos anteriormente, onde o mid ABx é igual ao mínimo do máximo de xa. A projeção de x em k no componente i é a função mid de ai, bi, xi. E por que isso aparece? Porque para intervalos, ou seja, nas caixas, projetar é literalmente cortar o valor se ele passar do limite superior, elevar o valor se ele cair abaixo do limite inferior, ou manter o valor se estiver dentro. Isso transforma toda a geometria complicada da posição métrica em uma operação simples, local, computacionalmente muito barata e totalmente isótona com relação ao cone. Para que serve o caso afim na teoria? O caso afim é usado porque, primeiro, ele modela os sistemas reais, por exemplo, redes de tráfegos lineares, equilíbrios econômicos, problemas de engenharia, otimização convexa com custos lineares e sistema de controle. Ele permite também caracterizar exatamente quando o tempo do método converge. A condição de I menos A com um cone indo até o cone é verificável diretamente na matriz A. Depois ele fornece uma ponte entre variacionais e álgebra linear. A teoria geral usa cone, usa projeções e usa monotonicidade. O caso afim ele traduz isso em uma verificação algébrica sobre blocos e de uma matriz. Depois ele mostra como escolher matrizes ST que tornam o método convergente, e isso é essencial para projetar métodos, testar a instabilidade, criar algoritmos de ponto fixo e estudar métodos de, por exemplo, de Gauss-Seidel, Jacobi e Splitting. O que está acontecendo geometricamente? Primeiro, o cone LPK ele define uma inclinação mínima entre as variáveis x e as x da U. O operador I menos A ele deve preservar essa inclinação, e a projeção do intervalo deve não quebrar a ordem. Assim, a interação de Picard, que é, como já falamos várias vezes, é x elevado a n menos 1 igual a projeção de k, x elevado a n menos f de x elevado a n, o que? Ela se torna o que? Se torna crescente, ou seja, monótona, ela vira limitada e se torna convergente. Esse é um milagre geométrico mostrado por Nemeth e Zhang. Bom pessoal, para encerrar o vídeo, vamos recapitular o que vimos até aqui. No começo entendemos a ideia, nós começamos entendendo a ideia fundamental de cones como objetos que induzem uma ordem parcial no espaço. A partir disso, vimos como um cone dual, por exemplo, o L e asterisco captura todas as direções que fazem um ângulo não negativo com o cone original. Essa relação entre um cone e seu dual é essencial na análise de problemas de otimização e desigualdades variacionais. Em seguida, discutimos a projeção métrica, que é o processo de encontrar o ponto mais próximo dentro de um conjunto convexo. O ponto-chave foi perceber que, embora essa projeção seja contínua e não expansiva, ela nem sempre preserva a ordem definida pelo cone, e foi aí que entrou o conceito de isotonicidade, um mapeamento que preserva a ordem L induzida. Depois vimos que isso é importante para métodos interativos, especialmente para a iteração de Picard, que nos gera uma sequência da forma x n mais 1, que é igual a f de x a n. E funciona muito bem quando f é um operador monotônico. Só que quando o algoritmo envolve projeções, manter essa monoticidade não é trivial. É aqui que o artigo dos autores do Nemeth e Zhang traz sua maior contribuição. Eles mostram que existe uma classe especial de pares, cone e conjunto, os cones de Laurent estendidos e os cilindros, em que a projeção é naturalmente isótona. Essa estrutura resolve exatamente o problema de quebra de ordem. Como isso foi possível construindo um algoritmo particularmente simples. Vamos relembrar que foram o x n mais 1 igual a xn menos g xn o n, e o u n mais 1 igual a projeção de c o n menos h xn o n, onde o cilindro permite separar o que é parte livre e o que é parte restrita. Essa decomposição torna a análise muito mais clara e garante que a projeção não destrua o comportamento monotônico do processo. Depois vimos o caso afim, que era o f de z igual a z mais o vetor, mais b, onde a condição era I menos A com cone indo para dentro dele mesmo. Ou seja, garante que o operador respeita a ordem do cone.
No caso dos intervalos, vimos que a posição vira simplesmente um clamp, o que torna a geometria extremamente simples. No fim das contas, o artigo mostra que, quando a estrutura certa é escolhida, um cone apropriado e um conjunto convexo compatível, é possível transformar problemas difíceis de monotonicidade em processos bem comportados, simples e eficientes. Esse é o tipo de resultado particularmente útil em otimização, economia matemática, algoritmos de equilíbrio e vários problemas onde desigualdades variacionais aparecem naturalmente. E com isso a gente fecha o vídeo. Eu espero que essa explicação tenha ajudado a entender melhor o papel dos cones de Lorentz estendidos, como eles se relacionam com projeções e por que eles permitem métodos iterativos como o de Picard funcionarem também nesse contexto. Muito obrigado por assistir e obrigado também aos autores Sandor Nemeth e Guohan Zhang por esse trabalho extremamente elegante e até a próxima!